Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para o ABC do Mundo. Hoje temos connosco o Germano Almeida, além do Bernardo Valente, do Alberto Cunha e eu, Bruno Mourão. Sejam bem-vindos a mais um ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Nós estamos aqui reunidos novamente para um dos nossos episódios e hoje temos um convidado muito especial, o Germano Almeida. Germano, olá, muito bem-vindo. Bom dia. O Germano Bernardo, Alberto. O Germano é autor do programa Guerra e Paz no Now, é jornalista de formação, é um especialista em assuntos internacionais e o Germano trouxe-nos hoje o nosso tema principal do episódio, que é o T de transição. E Germano, mais uma vez, bem-vindo. Tu escolheste este tema para nos trazer porque querias também falar um bocadinho sobre esta questão da transição da ordem mundial e deste novo mundo, e eu vou-te começar por perguntar, para lançar aqui o episódio, como é que tu estás a ver esta transformação política, principalmente no mundo, e as consequências que isto tem também para o nosso dia-a-dia? Bom, não é muito original, mas é de facto o momento em que estamos na transição, e estou a olhar com preocupação, não com grande surpresa, a verdade é isso, é uma transição anunciada, mas a forma como essa transição está a ser feita está a ser ainda mais disruptiva, perturbadora, confusa e portanto imprevisível do que se imaginava. Ou seja, sim, os sintomas e os sinais estavam todos lá. Os sinais nas sociedades ocidentais mais desenvolvidas de desconforto pelo desequilíbrio e pelas diferenças existentes, ou seja, o que começou a acontecer na última década e meia foi uma espécie de paradoxo, porque tu olhas para os grandes índices macroeconómicos e depois da crise de 2014 e a respectiva recuperação, a partir de meio da década passada, na Europa e nos Estados Unidos os índices parecem bons, baixo desemprego, crescimento económico não espetacular, mas relativamente contínuo, as recessões aconteceram pontualmente, isso foram sempre exceções, e acima de tudo boa capacidade de resistência, resiliência e reação às grandes crises. Estamos numa espécie de policrise permanente, fluxo de refugiados há uma década, crise de dívidas soberanas, depois a pandemia, depois o regresso das guerras, agora já os efeitos da revolução da inteligência artificial, e apesar de tudo não há, digamos, o apocalipse anunciado ao nível económico, ou seja, o desemprego continua relativamente baixo nas cidades ocidentais, o crescimento continua mais ou menos a acontecer, a reação, por exemplo, à inflação, ao pico de inflação ocorrido após o regresso da pandemia e ao início da guerra da Ucrânia foi mais rápida, a inflação baixou mais do que na altura se dizia, mais rapidamente do que na altura se dizia, porque os efeitos e as reações, tanto da FED como do Banco Central Europeu, acabaram a ser positivas, com algum custo com a subida da inflação, mas as coisas acabaram a ser positivas. E, portanto, perante esses dados, aparentemente as coisas poderiam, estou a simplificar, estar melhor do que aparentemente estão. Ou seja, há uma discrepância, na minha opinião, entre os índices macroeconómicos e o sentimento da população. Isso tem um lado que tem um fundo de verdade e depois um lado muito de percepções. Qual é o fundo de verdade? É que o crescimento económico e a inflação baixa, o desemprego baixo no geral que há na Europa e nos Estados Unidos, esconde as diferenças dentro de cada Estado e, nomeadamente, dentro de cada ponto. E, portanto, estamos na era dos dois mundos, dos dois países. Isso na América é muitíssimo evidente, na Europa também é evidente, por exemplo, agora a Inglaterra é evidente. No outro dia o Henrique Raposo na SIC Notícias mostrou um gráfico absolutamente impressionante e extraordinário sobre a Inglaterra, em que tu tens Londres, com um PIB per capita mais do dobro do resto do país, e depois tens o resto do país, e depois tens a Escócia e zonas mais a meio com PIB ligeiramente acima do metade do país. Depois tens País de Gales, o Nordeste e o Norte da Inglaterra
com 1/3 do PIB de Londres. E o que é que isto significa? Significa que sem Londres o PIB do Reino Unido era equivalente ao de Portugal. Isto é uma coisa que assim de repente não pensaríamos. Ou seja, não é muito correto falar no PIB do Reino Unido. É correto falar na riqueza de Londres e depois do resto da Inglaterra. Isto ajuda-nos a compreender o Brexit. Podemos dizer, e é verdade, o Brexit foi um disparate, foi um tiro no pé, mas isto ajuda-nos a compreender o Brexit. Uma coisa também muito interessante é ver o mapa de quem votou no Brexit e quem não votou na Inglaterra, e ver o mapa da taxa de licenciados, por exemplo, e é quase igual. É uma coisa impressionante. Nos Estados Unidos, mostrei no outro dia um gráfico, ontem falei isso na conferência, inacreditável, que são 2 países. A azul, os condados com esperança média de vida já próximo dos 90 anos, e estamos a falar da costa leste, da costa oeste, de alguma parte norte, e depois a vermelho, com uma esperança média de vida abaixo dos 70 anos. Estamos a falar de uma diferença de 20 anos de esperança média de vida, do Midwest, de todo daqueles estados que há uns anos votavam democrata e que passaram a votar Trump. E está ali porquê, não é? Piores condições de vida, perda, também ao nível também comportamental, obviamente, nos homens, e questões relacionadas com alcoolismo, drogas, baixo acesso a cuidados de saúde, e isso tem um custo que não é só psicológico, tem um custo de vida. Estamos a falar de pessoas que morrem mais cedo. Há zonas no Midwest, nos Estados Unidos e na Rússia, são das poucas zonas no mundo neste momento em que a esperança média de vida nos homens está a baixar e não a subir. Em todo o resto está a subir, e portanto há essa dualidade. E portanto estamos numa fase de transição, estamos numa fase de paradoxos. Ouvimos dizer que as coisas nunca estiveram tão mal, mentira, em quase tudo nunca estiveram tão bem, mas há momentos de alguma contradição. Por exemplo, ao nível, por exemplo, do que são os conflitos, e eles estão de facto a regressar. Estamos numa fase de regresso das guerras, como é óbvio, e da guerra, o regresso da guerra, o regresso dos conflitos. Isso já estava a acontecer no pós-11 de setembro ao nível não estatal, com o terrorismo, e agora também ao nível estatal, essencialmente num momento que é a anexação russa da Crimeia, a guerra do Donbass. Isso é um momento que marca o regresso dos conflitos, e sobretudo em 22. E a partir de 22, se virmos o gráfico dos conflitos no mundo, eles subiram muitíssimo. Porquê? Porque aí sim é o fim. Eu creio que é o momento do fim da ordem liberal, é a invasão russa da Ucrânia, o momento em que Putin percebe que o domínio americano e a dissuasão americana não era suficiente para ele evitar que fizesse o que fez, que foi invadir outro país europeu, uma coisa inominável. E a partir daí as coisas mudaram completamente. Sem a invasão russa da Ucrânia, não me parece que a forma como, por exemplo, Trump está a dizer e Israel fizeram no Irão o que fizeram, se fizesse dessa maneira, é verdade que esteve longe de ser a primeira vez que os Estados Unidos fizeram uma guerra no Médio Oriente, mas a forma como o fizeram foi facilitada perante aquilo que aconteceu em 2022. Depois há um outro momento que é o ataque terrorista do Hamas, que é diferente, dentro de um conflito que tem uma história completamente diferente do que é o conflito, do que é a questão do neoimperialismo russo no leste da Europa. Essa sim, de facto, não parte de duas guerras entre Estados, mas depois acaba por gerar uma reação de Israel, que é uma reação estatal àquela situação, e portanto gera esse regresso. E portanto, o regresso das guerras é uma das partes, ou seja, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial estava claramente mais em paz, e a paz perpétua, que nos parecia paz perpétua, mas foi só para nós, a Europa e os Estados Unidos, não foi para outras zonas do mundo, não é? Mas que parecia estar, e realmente o gráfico dos conflitos entre Estados estava a baixar imenso entre os anos 50 e os anos 10, até meados da década de 10, e agora isso aumentou. Porquê? Pela noção de que com a queda da ordem liberal, ou seja, com a queda do pressuposto que as regras são para cumprir, que quem viola as regras tem uma punição, que é uma reação internacional relativamente a isso, há uma dissuasão relativamente a isso, seja pelas regras. Quando isso não acontece, então, se tens um vizinho do lado mais fraco e se sentes mais forte, o que é que te impede de ir lá
e esmagá-lo. Obrigado, e é Germano. Sim. Obrigado pelo contexto, muito importante. Eu vou lançar aqui a discussão também para o Bernardo e o Alberto. Bernardo, bem-vindo de volta aqui ao ABC do Mundo. O Germano deu-nos aqui algumas pistas muito importantes para perceber esta mudança da ordem mundial, esta questão da desigualdade e esta questão também das lideranças e de deixar de haver quase uma dissuasão para as más atitudes, não é? Ou seja, para o mau comportamento. Claro. Tu vês de facto este momento, por exemplo, da invasão da Rússia à Ucrânia como decisivo também? É uma coisa que vamos olhar para trás e os historiadores vão olhar como um momento decisivo para a transição da ordem mundial. Identificas mais algum momento aqui igualmente decisivo, além do conflito também na Ucrânia? Bom, diria que há vários momentos. Podemos começar pelo momento... Olá a todos mais uma vez. Podemos começar pelo momento da Ucrânia, sim. Bom, aquilo que o Germano estava a dizer é verdade no sentido em que o facto dos Estados Unidos neste momento compreenderem que não têm poder dissuasor nem do ponto de vista militar, nem sequer do ponto de vista diplomático para conter esse avanço russo, que agora já não é um avanço, mas que durante muito tempo foi um avanço russo quase perpétuo, mesmo que muito paulatino, é um desses momentos. E muda aquilo também a forma de olhar para as relações internacionais. Porquê? Porque nós temos aqui uma tendência, um paradoxo, que é, estamos a olhar ainda muito para a ideia realista das relações internacionais, no sentido em que se um país, se um Estado pode tomar outro, vai tomar, não é? Uma espécie de expansão do seu espaço vital, que, aliás, deu origem depois a grandes fenómenos expansionistas da Segunda Guerra Mundial, ou pré-Segunda Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, temos a entrada de novos atores que faz também com que, bom, tudo aquilo que nós conhecemos como um Estado das relações internacionais anárquico, realista, em que a unidade principal de análise são os Estados, desapareceu. E a guerra da Ucrânia é sintomática disso, principalmente pelo que tem sido o avanço da indústria ucraniana, da indústria de guerra ucraniana, muitas vezes feita também à custa de privados. E isso é visível, por exemplo, também na questão do Irão, na questão da Venezuela, não é? Portanto, a ideia seria sempre as empresas norte-americanas depois conseguirem extrair o recurso natural, extraírem o petróleo. Portanto, e vocês falavam da importância, no último episódio, falavam da importância das empresas neste sistema. E eu acho que realmente há uma privatização da ordem internacional. Portanto, ao mesmo tempo que temos este crescimento a quase todos os níveis, e é um crescimento muito feito devido à ordem liberal e uma social-democracia que veio acompanhada também de um forte pendor capitalista, e, portanto, essas empresas foram também fundamentais a criar o mundo em que vivemos hoje, não é? E as condições de vida com que vivemos hoje. No entanto, em simultâneo, agora têm não só algum tipo de poderio diplomático, e vemos isso quando Trump vai à China e leva os CEOs das grandes empresas, não é? Os oligarcas da tecnologia, os chamados tech pros, e repare-se que Elon Musk vai com Donald Trump e agora tem, parece que novamente, uma relação próxima, mas o objetivo principal, a linha estratégica da política interna de Donald Trump, quando tudo isto começou, era tornar a administração pública mais eficiente para reduzir o custo para o contribuinte. O custo para o contribuinte só tem crescido, aquele que era o grande projeto do Doge também acabou por se esboroar. E, no entanto, Elon Musk continua de alguma forma perto do poder. Isto é a prova de que todos estes CEOs destas empresas, e com a inteligência artificial, então, temos claramente um crescimento diplomático dessas empresas, também pelo seu valor comercial, vão continuar a gravitar junto dos seus presidentes, não é só de Donald Trump. E, aliás, no Guerra e Paz falávamos sobre o facto de os Estados Unidos terem um modelo económico que ainda não é um capitalismo de Estado, portanto, mesmo que essas pessoas estejam próximas, não é um capitalismo de Estado, no sentido em que essas empresas não trabalham para um bem maior, que é o bem estatal, e na China fazem-no há muito tempo devido ao seu capitalismo de Estado, que é muito orientado mas curiosamente na defesa quase, não é? A ligação do Pentágono com a indústria da defesa é uma das chaves para a força da indústria americana. E eu ia pegar aí. Porquê? Porque esta privatização não é só no sistema internacional, é também a nível micro nos conflitos. Ou seja, mudou até a forma como se faz a guerra. E ao mudar a forma como se faz a guerra, temos que deixar de falar apenas dos Estados como atores beligerantes ou bélicos, temos que falar também das empresas, e empresas essas que trazem não diria que é um fragmentar, mas é uma erosão do direito internacional. Porquê? Reparem, os militares, por exemplo, num contexto de guerra, têm todas as regras de empenhamento, não é? Portanto, há limites, há critérios mínimos para aquilo que é o uso da força. As empresas, por exemplo, no Iraque, não é? Quando se dão aquelas operações de manutenção da paz, pós-saída dos Estados Unidos, quem ficou a operar essas operações de manutenção de paz foram funcionários dessas empresas.
através, muitas vezes, de tecnologia, drones e coisas assim do género, como ainda faziam há bem pouco tempo no Iraque. As regras de empenhamento desses funcionários não são as mesmas dos militares. Portanto, o critério e o cumprimento do direito internacional não é o mesmo, é muito mais flexível. E isso leva a que depois haja casos, como vimos no Iraque, de violação dos direitos humanos, aí não só do direito internacional de Estado para Estado, mas dos direitos humanos. Portanto, tudo isto traz-nos aqui, por um lado, a perspectiva é o paradoxo de, por um lado, temos a perspectiva realista de um Estado, se quiser tomar o outro, sendo mais forte, toma, ou pelo menos caminhamos para isso, não é? Esta divisão que Donald Trump e Xi Jinping fizeram, onde tu ficas com Taiwan, eu fico com o Irão, não é? É quase um tratado de Tordesilhas, não é? E a União Europeia vai correndo uma espécie de Holanda na altura do Tratado de Tordesilhas, não é? Vai correndo por fora, vai criando as suas companhias das Índias até conseguir ter a tal autonomia estratégica. Mas depois... os europeus e os americanos, supostamente, isto é um grande problema político, não renegam o princípio da China Una, que isto é algo que é complicado, ou seja, os Estados Unidos e os europeus dizem, basicamente, ou simplificar, que a China não pode tomar militarmente Taiwan, mas que Taiwan, eventualmente, a República da China, que é Taiwan, eventualmente pertence à China. Isto é um problema político que, na minha opinião, é quase impossível de resolver, porque se tu estás a aceitar que Taiwan um dia fará parte da China, como é que tu depois podes negar à China? Ou seja, não é a mesma coisa, a relação entre Taiwan e a China não pode ser vista como a mesma coisa que os Estados Unidos e a Europa. Não, claro que não. Temos que ter cuidado com essa comparação. Não, era um exagero, obviamente. Agora, a verdade é que a doutrina norte-americana para Taiwan também mudou ligeiramente no sentido da narrativa. Ou seja, se antes tínhamos aqueles 6 pontos do Reagan e essas 6 garantias do Reagan, podiam implicar eventualmente uma tomada da soberania de Taiwan pela China, mas seria sempre por meios pacíficos. E o Rubio agora falou em ambiguidade estratégica. Não é isso que está em cima da mesa. E a ambiguidade estratégica, então, continua relativa a Taiwan. Claro que não é a mesma situação do Irão, e nem a tomada do Irão será feita da mesma forma que será uma eventual tomada de Taiwan. Mas isto para percebermos que há uma expansão desta ideia de espaço vital dos Estados, portanto, quase um voltar àquilo que eram as teorias do século XIX, e, em simultâneo, a entrada de novos atores. E eu acho que mesmo nós, quando fazemos a análise, temos essa dificuldade de perceber, então, mas o que é a unidade de análise agora? Não é? Estamos a falar de Estados que expandem o seu espaço vital, estamos a falar de empresas que têm quase tanto poder como Estados e algumas têm mais poder que certos Estados, e, portanto, deixo aqui para pensarmos um bocadinho sobre isso, esta reconfiguração da arena internacional, que é isso mesmo, é um momento de transição. Sim, e Alberto, para te introduzir aqui nesta discussão, eu queria primeiro pegar nesta questão da privatização e de como isto afeta a desigualdade. Ou seja, esta ordem mundial não tem só um aspecto político, tem também este aspecto económico e financeiro que o Germano falava, e que tem muito a ver com a utilização de poder privado para criar redes de ligação com o poder público, para criar mais influência, para ter benefícios e para perpetuar uma desigualdade financeira, principalmente, que depois se torna muito importante. Eu queria que tu falasses um bocadinho disso, e depois queria também, porque pronto, é um dos teus assuntos preferidos, especializado a questão dos assuntos europeus, queria depois acabasse a tua intervenção só a falar de... o Bernardo falava de novos atores, mas eu vou trazer aqui uma velha atriz para este campo, porque a Angela Merkel hoje veio fazer declarações sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia e criticar a União Europeia pela sua incapacidade de criar diálogo. Mas começa pela parte da desigualdade e depois entra nesta parte. É um prazer estar aqui contigo, Germano, com vocês também. O Germano, homem inteligente e do Benfica, é preciso que fique aqui registado, começou e bem a sua análise pela questão económica, e eu estou cada vez mais materialista na minha análise, eu acho que é muito importante. Queria começar por um livro que foi escrito e publicado em 2013 pelo Thomas Piketty, que é o Capital no século XXI, que era bastante certo e cada vez mais certo, mas um pouco incompleto. Mas quando nós falamos aqui da questão económica, temos que separar entre países desenvolvidos, e nomeadamente o Ocidente alargado, e países não desenvolvidos, porque aí a transição é bastante diferente. No Ocidente, e é disso que trata o livro do Thomas Piketty, acontece aquilo que o Germano está a falar. Eu já me referi aqui em vários episódios antes. Vejam nos Estados Unidos, no Reino Unido, mesmo na Europa continental, mas felizmente menos,
nós temos no final do século XIX, início do século XX, uma enorme disparidade de rendimentos, ela desce e a partir dos anos 70 ela volta a explodir. Bem, isso explica muita coisa do que é a política. Onde este livro estava incompleto foi precisamente algo que o Germano completou, que é a questão geográfica, porque não só há uma desigualdade de rendimentos, há uma dispersão de rendimentos, porque há uma urbanização da economia e há uma desindustrialização da economia nos países ocidentais que causa todos aqueles fenómenos que nós já sabemos e, portanto, fala-se muito do Brexit dos Estados Unidos. Eu quero dar aqui outro exemplo que também é, para mim, bastante interessante. A maior parte dos sítios onde a Frente Nacional é mais forte, a Razão Nacional mais forte em França, eram sítios que votavam no Partido Comunista nos anos 70 e 80. Já agora, como o Chega também começou a ser mais forte em Portugal, no mesmo sítio onde o Partido Comunista era mais forte em Portugal. Os paralelos são paralelos, mas existem algumas verdades. No resto do mundo, a situação é completamente diferente. E aqui temos que separar entre países que estão realmente a conseguir desenvolver-se e países que não estão a conseguir desenvolver-se. Na China, no Brasil e na Índia, em menor grau, nós tivemos a menor redução de pobreza da história nos últimos 25 anos. E, para mim, se nós assumirmos que o sucesso de um líder social-democrata, e já lá vou à questão da social-democracia quando falo na Europa, é a redução de pobreza, então o Lula da Silva é um dos líderes mais bem-sucedidos da história do mundo, porque é responsável, com todos os seus problemas pessoais que não preciso estar aqui a desenvolver, pela maior redução de pobreza que existe num país democrático que se conhece. Percentualmente é até maior do que na Índia. E quando nós falamos aqui da questão da privatização da economia, nós temos que distinguir duas coisas. Em primeiro lugar, esse fenómeno é muito mais forte no Ocidente do que é fora do Ocidente. E em segundo lugar, eu não acho que isso significa que não existe uma importância do Estado. Eu acho que o Estado está a voltar através da captura do Estado pelas empresas privadas. E eu acho que isto aqui é um ponto que eu não concordo exatamente com o que o Bernardo disse, ou pelo menos falta uma nuance, na minha opinião. O que nós vimos com o Elon Musk, com o CEO da Nvidia, com aqueles tipos que estavam todos na segunda fila da inauguração do Donald Trump e que contribuem milhões para as campanhas nos Estados Unidos, é que eles querem capturar o Estado. Ou seja, deter o comando do Estado continua a ser muito importante. A questão é que neste momento temos interesses privados a capturar cada vez mais o Estado. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece num menor grau na Europa, mas acontece. No fim de contas, existe ainda uma terceira parte do mundo que é a parte que não se consegue desenvolver e que é simultaneamente a parte, e não tenho tempo para desenvolver este ponto, que é a África, mas não só, que tem é a única parte do mundo que ainda não entrou numa transição demográfica. Nós continuamos a ter enormes taxas de fertilidade. Eu penso que mais ou menos em certas partes da África Ocidental nós temos 6 filhos por mulher em média, enquanto neste momento a Europa já está numa transição demográfica há muito tempo, a Rússia e o Japão até estão em declínio demográfico, mas a China também já entrou em transição demográfica e os números dos últimos anos dizem-nos que o Médio Oriente também está a entrar numa transição demográfica. Isto é uma mudança do mundo, o que significa que simultaneamente o mesmo continente que é mais afetado pela crise climática, pelo qual tem provavelmente menos responsabilidade, que é a África, e que tem menos capacidade de gerar desenvolvimento por imensos motivos que nós aqui não temos tempo para explorar, mas que merece um episódio, é aquela que tem de longe o maior número de pessoas. Se isto não explica a maior parte dos movimentos migratórios no mundo, eu não sei o que é que explica. Pois a segunda parte, falando da questão da Europa. O fim da história estava errado e o pobre Fukuyama, convido os telespectadores a irem ao seu Instagram, cada vez que ele mete um post, o Fukuyama no Instagram, uma foto, tipo dead photo, aparecem cravejado comentários então e o fim da história? Como é que é? Pronto. Portanto, convido, isso é uma coisa muito engraçada. Nunca leram o livro. Nunca leram o livro, ou o artigo. Eu acho o livro um bocado overrated, acho que o artigo é bom, o artigo foi publicado 3 anos antes do livro, estava errado, mas houve outras coisas que estavam erradas. O fim do Estado, eu já falei aqui, eu acho que o Estado está diferente no fim, e o fim da ideologia. A ideologia continua viva e sempre vai continuar. Mais uma vez, vou um louco do século XIX, o Nietzsche explica, e outros, que a partir do momento, nomeadamente voltamos ao Ocidente, que é diferente do resto do mundo, em que as taxas de religião descem massivamente, em que mesmo que nós nos consideremos religiosos, nós não praticamos a religião, nós precisamos de algo para que não seja material, para preencher esse vácuo. Continua a ser ideologia. Pode ser a ideologia da União Europeia, pode ser uma ideologia nacionalista, pode ser uma ideologia social-democrata, pode ser racista, pode ser ecologista, mas tem que haver uma ideologia. Também pode ser a religião. E, por exemplo, nos Estados Unidos e na Rússia existe até uma fusão entre a ideologia e a religião que neste momento capturou grande parte do aparelho. Na Europa, para mim é interessante perceber, com todas estes, ou seja, com a guerra, com as crises, a crise do euro, a crise de 2008,
digamos, esta análise do Piketty e os desequilíbrios que o Germano falava, seria de esperar um retorno da social-democracia. E o paradoxo, ou talvez não, é que a social-democracia nunca esteve tão fraca na Europa, numa altura em que, supostamente, dizem os livros todos, o Keynes e a social-democracia deviam estar mais fortes. E é com isto que eu concluo a minha análise, porque acho que isso também explica a falta de transição que é feita pela Europa, a velha atriz que não se assume como atriz. Nós já falámos aqui muito da questão institucional, mas eu também acho que existe um vácuo ideológico na Europa que, na minha opinião, só pode ser preenchido por uma fusão entre a social-democracia e a democracia cristã que funcionou durante os primeiros 3, 4 décadas da integração europeia e que, na minha opinião, falha por 3 grandes motivos. Em primeiro lugar, nós deixamos, nós, pessoas, como eu me incluo no campo moderado, deixamos que a palavra nacionalismo fosse compuscada e identificada com a direita e, portanto, tudo o que é nacionalismo é mau, o que não é verdade, ou patriotismo. E, por exemplo, nós tivemos aqui um debate, aqui num dos debates, penso com a Dina Soler, da diferença entre nacionalismo e patriotismo. Mas a maior parte das pessoas não percebem qual é a diferença entre as duas coisas e podem ser, nós podemos ser e devemos ser orgulhosos. Eu sou orgulhoso em ser português, não quer dizer que acho que os outros são inferiores a Portugal. E a esquerda perdeu muito esse debate. Segundo, a esquerda também cedeu ao que é uma visão capitalista, e Bruxelas tem muita culpa com as suas regras e com a questão do mercado, em que faz o suficiente para afastar as pessoas que ganham mais dinheiro e que não querem pagar impostos, mas não faz o suficiente para evitar estes desequilíbrios económicos. E, por exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto, ainda antes da escrita do Piketty, entre 2010 e 2012, houve um enorme debate na União Europeia, nomeadamente, para fazer uma taxa relativamente moderada sobre as transações financeiras para pessoas mais ricas. Nunca foi aplicada. Para mim é a taxa mais óbvia possível de aplicar neste momento e não foi aplicada. Pronto. E o terceiro ponto é que nós, na Europa, não conseguimos lidar com a transição das tecnologias para a inteligência artificial e, em particular, a social-democracia lida muito mal com movimentos como, por exemplo, o Universal Basic Income, que tentam procurar como é que vai ser o futuro do trabalho, o futuro das contribuições, e a esquerda afastou-se completamente desse debate. E, portanto, eu acho que esse vazio ideológico no meio destes desequilíbrios significa que, na verdade, esta transição que nós estamos aqui a falar, a Europa neste momento não é um ator. Obrigado, Alberto. Germano, eu queria exatamente pegar neste ponto. O Alberto falou aqui deste vazio e eu não sei se concordas, mas vou aqui colocar este tema em cima da mesa. Parece ter desaparecido um bocadinho a esperança política na Europa principalmente, mas um pouco por todo o mundo. Uma parte desta transição para uma nova ordem mundial parece estar ligada a um bocadinho do desaparecimento da esperança numa vida melhor, apesar de, como tu dizias antes, as coisas estarem objetivamente melhores na esmagadora maioria do mundo. A ordem liberal trouxe muitas vantagens para a vida das pessoas, ainda que haja uma desigualdade crescente, e as pessoas parecem estar a votar em projetos políticos que podem não ser necessariamente aqueles que historicamente os ajudariam mais a diminuir esta desigualdade, a criar condições melhores de vida. Como é que tu vês este papel também da democracia e dos votantes nesta transição da ordem mundial? Ou seja, a parte que não é do poder político e destes privados que o Bernardo falava. As pessoas, que papel é que têm também enquanto votantes neste desaparecimento progressivo da ordem internacional como nós a conhecíamos? Bom, eu acho que assistimos a vários movimentos ao mesmo tempo e eles são contraditórios e temos que olhar um pouco também para efeitos como o desgaste político e os ciclos. Ou seja, aquilo que de bom a social-democracia e a ordem liberal trouxe nas últimas décadas nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos não é bem social-democracia, embora há um peso também dela, é de forma diferente, na Europa claramente, mas enfim, a ideia de que o Estado poderia contribuir com uma certa redistribuição de modo a que quem não tem acesso, não teve acesso pelo trabalho, pela vida, tem o direito a um mínimo, não só para ele, mas para contribuir para uma certa coesão da sociedade, e ganham todos com isso, com uma espécie de bem-estar geral, e que com isso reduz o crime, reduz a tensão social, e com isso há uma prosperidade para uma melhor economia. Claro que depois há muitas nuances em relação a isso, mas isso ditou muito do que foram décadas de paz e prosperidade no pós-Segunda Guerra Mundial. Houve condições para isso, mas também é verdade que um conjunto de pressões
pressupostos estão neste momento em falência. Os sistemas de segurança social, porque por uma coisa positiva que é o aumento da esperança média de vida, os fluxos migratórios em alguns países também geraram tensões sociais, embora estejam a minorar as perdas do segurança social, por muito que isso seja explicado, isso não entra na ideia das pessoas. A ideia das pessoas é uma ideia de confronto relativamente a isso, de desconforto relativamente a isso, e portanto a tensão e o desconforto está instalado na Europa e nos Estados Unidos. Por isso que eu estou a dizer, e depois também pela introdução das chamadas guerras culturais que decorrem disso, ou seja, precisamente porque o fator económico deixou de explicar tudo, portanto, a economia estúpida valia nos anos 90, hoje já não vale totalmente, é um dado importante, mas já não vale totalmente. Houve outras formas, houve explorações políticas disso e desse desconforto, digamos assim. Há pouco o Alberto estava a falar da necessidade que há de se ter ou uma ideologia, uma crença, uma religião relativamente a isso. Alguém como Trump, ou noutra realidade não democrática, Putin, explora isso. Trump explorando e projetando a ideia messiânica de que foi escolhido por Deus para aquilo, e a verdade é que é escolhido por Deus. Milhões de americanos fizeram com que lhe dessem uma espécie de super imunidade. Ele pode fazer tudo porque foi escolhido por Deus. Isso tem um certo peso e como não é racional, não é preciso explicar, porque não é para explicar. É um sentimento das pessoas de quase uma proteção, quase mágica, perante o desconforto que vem à sua volta. À sua volta vem um tipo no Michigan ou no Ohio ou no Wisconsin, e que via o pai e o avô com um emprego para a vida numa indústria pesada, que ganhava mais ou menos, ganhava um salário médio, mas seguro, e tinha prestígio social. Isso foi tudo ao ar nos primeiros 10, 12 anos deste século. E eles sentiram que foi ao ar por causa dos chineses, por causa dos mexicanos, por causa de... nem sabem bem o quê. E verem em Trump... do neoliberalismo. Exatamente, e verem em Trump alguém que lhes explicou isso. Visto de fora, é ridículo. Claro que é, um tipo como Trump, que aproveitou do sistema 4 vezes quando foi à falência, que é da elite de Nova Iorque, embora com certo ressentimento por sentir que não vem dela e porque ia sentir que a verdadeira elite o vê como um grunho. E, portanto, isto parece ridículo, não é? Visto de fora. Mas é o que é. E, portanto, essa é uma parte. Brexit. Que outro exemplo melhor podemos dar que não seja uma espécie de aberração neste momento que está a acontecer na política britânica, que é o facto do principal responsável pelo Brexit, aquele que mais mentiu, estar a ser quem mais beneficia dele. Isso mostra como uma espécie de disrupção. A sociedade britânica tem a noção, boa parte dela, que cometeu um erro com o Brexit, mas como sente que depois do Brexit aquilo que ele levou ao Brexit aumentou ainda mais, o problema da imigração aumentou exponencialmente. Há um gráfico no The Economist que mostra isso, que há uma explosão da imigração não europeia. Pronto, porque é não europeia? Porque ficou muito difícil os cidadãos europeus imigrarem para lá. Sendo que, lá está, na Inglaterra, Londres é de facto muito apetecível. Acho que não há ninguém aqui em Portugal que não conheça um primo, um vizinho que não tenha ido emigrar para Londres. Porquê? Porque realmente aquilo é uma espécie de Nova Iorque na Europa, não é? Mas, portanto, esse sentimento de desconforto relativamente ao imigrante aumentou ainda mais quando há muito mais paquistaneses, indianos, sobretudo em Londres e não só. E, portanto, isso gera exploração de sentimentos identitários, receios do ponto de vista e ligações abusivas em relação à questão da insegurança, etc. E, portanto, este é o momento, é esse momento de contradição. Há uma fase que acabou, a fase que acabou é da expansão das democracias liberais, elas estão neste momento em crise. O que me parece é que também é cedo para decretar, seja a morte das democracias liberais, seja a morte também dos populismos. E olhando, eu tentei fazer esse exercício ontem, para os últimos 10, desde o Brexit e Trump 1, digamos assim, o que temos assistido é que houve de facto uma emergência disso, mas já passaram anos suficientes para os primeiros exemplos, e nenhum deles correu bem. Trump não correu bem, Brexit não correu bem, Bolsonaro não correu bem, e o que está a acontecer é, e mesmo em alguns casos na Europa, é que quem chegou ao poder depois acabou por perder o poder,
mas continua lá, ou seja, continua com uma força suficiente de poder voltar lá, e alguns já voltaram, entretanto, não é? Trump já voltou, Bolsonaro pode voltar por procuração do filho, a questão do Brexit continua lá, e a força do Brexit é neste momento liderante no Reino Unido. E, portanto, por exemplo, na Holanda havia um governo de extrema-direita, a extrema-direita ganhou, não teve capacidade de formar governo, ao fim de não sei quanto tempo gera-se um governo com todas as forças e mais algumas, mas com um líder mais técnico, e depois volta a ganhar um partido do centro. E, portanto, estamos nisto, não é? E depois há um outro efeito que no Reino Unido está a acontecer de uma forma absolutamente inacreditável, porque supostamente o sistema foi pensado para evitar precisamente isso, que é, estamos na dispersão. Esta é a era da dispersão e da fragmentação. Ou seja, como já não tens maiorias absolutas, como já não há ninguém na sociedade fragmentada mais do que polarizada, se olharmos para as sociedades, nos Estados Unidos ela está polarizada, na Europa está fragmentada. Então vês que uma força com 20 e tal % arrisca-se a ganhar uma eleição. E, portanto, é insatisfação permanente, porque ela vai ter grande parte da sociedade contra ela. Obrigado, Germano. Eu vou só fazer aqui uma última ronda e vou pedir pequenas intervenções, Bernardo e Alberto. Bernardo, eu ia-te perguntar um bocadinho sobre esta questão que o Germano falava agora, da fratura e desta questão do sistema político estar tão partido que tu, com muito pouca representatividade ou com muito pouca votação, se calhar podes ganhar uma influência significativa. Nós estamos a ver em Portugal, por exemplo, votações relativamente pequenas comparado com o nosso histórico a darem vitórias, e pronto, e temos sistemas políticos como o da Hungria que penalizam quem não está tão representado, e vocês explicaram isso na altura muito bem, mas esta fragmentação e este formato de votação em que os partidos não precisam ter assim tanta porcentagem para ganhar, pode colocar-nos de facto nas mãos de projetos políticos bastante arriscados, dos quais depois será muito difícil sair. Bem, então permite-me, eu prometo ser telegráfico, mas permite-me provocar o Alberto e depois provocar um bocadinho o Germano, fazer aqui uma dupla provocação. Vamos a isso. A primeira provocação ao Finalmente. Alberto. E é uma provocação conceptual, não é? Que não podes começar a intervenção a dizer: eu vou fazer aqui uma análise material e depois dizeres que temos uma captura do Estado pelas empresas, porque na verdade o que essa análise material pressupõe é que o Estado e as empresas, o Estado e o material já são uma só coisa, certo? Portanto, a partir do momento que se fala da desigualdade económica, estamos também a falar de uma desigualdade aos olhos do Estado, não é? E portanto essa captura era também o meu ponto. Isto para dizer que o nosso ponto era o mesmo, não é? A captura do Estado pelos privados é o mesmo, partindo de uma análise material. Mas então o Estado não desaparece. O Estado continua a ser apetecível. O Estado como torna-se uma PPP. e em relação à questão do Germano, não é necessariamente uma provocação, mas é o tentar reconceptualizar a ideia de ideologia e pensarmos que o que temos agora é pessoas, e nós também, eventualmente, que formam a sua persona política com base não na ideologia, mas no anti-ideologia. Portanto, sabem sempre à partida o que é que não são e o que é que odeiam, e depois a ideologia ou aquilo que é a sua persona política vai-se formando à volta desse ódio que têm, um ódio ou vários ódios. E eu acho que isso é o que está a acontecer à democracia. Acho que, e agora ainda a tua pergunta, acho que há uma espécie de fadiga da democracia, de um movimento de antidemocracia que vem precisamente da ideia de que se calhar este não é o fim da história, e por isso é que o Fukuyama no Instagram... Calma, Alberto, já lá vamos. E por isso é que o Fukuyama no Instagram, coitado, é sempre vítima daquele bullying incessante, mas o que temos é de facto esta ideia de antidemocracia, que nós sempre achámos que seria o melhor dos modelos, mas esse melhor dos modelos perante uma disparidade tão grande e uma aproximação dos privados, uma aproximação, se quisermos, da elite económica à liderança também estatal, faz com que todos aqueles que eram os constrangimentos de um autoritarismo, que é um constrangimento que principalmente reprime a população, portanto, que dá mais flexibilidade ao autocrata, que dá mais flexibilidade à elite, se quisermos, e que reprime a população, na democracia é o inverso, certo? Portanto, temos uma população supostamente com mais flexibilidade, pelo menos na decisão dos seus líderes políticos e numa série de outros mecanismos, e esses instrumentos que reprimem a população na autocracia, na democracia, passam para
os líderes políticos, certo? São eles que são os mais reprimidos, digamos assim, pelo aparelho de Estado e pelo aparelho democrata. E esta desigualdade permanente fez com que a diferença seja tão grande entre a população geral e os líderes políticos, que os líderes políticos já se autonomizaram. Portanto, aos poucos, dentro do próprio aparelho democrata, há uma tentativa dos líderes políticos, seja de Bolsonaro, Trump, por aí fora, e mesmo dos europeus, de quererem se soltar das amarras democráticas, e convenceram parte dessa população que o Estado estaria melhor, que seria do bem comum, seria para o bem comum, que eles se soltariam dessas amarras. E vem daí a fadiga da democracia, porque a fadiga da democracia é feita de fadiga às instituições, fadiga a este protocolo que todos temos. E se estes líderes conseguirem convencer realmente a população de que não precisamos deste protocolo, porque este protocolo só os proíbe a eles de tornar o Estado maior, de tornar o Estado mais próspero, que é o que está a acontecer agora, bom, aí o fim da história não são as democracias e será outro modelo político qualquer. E eu acho que esse é o grande problema. As grandes democracias, se quisermos considerar grandes democracias a nível da sua saúde nórdicas, sempre foram feitas também de coligações com percentagens algumas residuais. E às vezes temos um primeiro-ministro que não é necessariamente o líder do partido que ganha as eleições ou que é mais votado nas eleições, e isso é uma democracia saudável. O problema é que, devido a um contexto cultural e histórico, as democracias nórdicas percebem que é assim que funciona, que o bem comum está precisamente nessas restrições que não permitem uma autonomização da liderança política da população. E nós, infelizmente, e quando digo nós, Portugal, claro, porque temos uma democracia jovem, mas nós na Europa, e mesmo os próprios norte-americanos, ainda não compreenderam que, lá está, a democracia é precisamente isso. A democracia é precisamente a população conseguir, mesmo através de votações residuais e de coligações que às vezes parece que bloqueiam o sistema político, mas que essas coligações são também um bloqueio a um excessivo acumular de poder por parte de alguém, um autocrata. Portanto, o que vemos aqui é precisamente essa ideia de que, sim, é verdade que agora há grupos políticos que, com pouca percentagem, conseguem realmente ascender a um lugar de alguma influência. No entanto, em simultâneo, o nosso trabalho, bom, seja como analistas, seja nas lideranças políticas, é convencer que isso faz parte do processo democrático. O que não faz parte do processo democrático é que essas pequenas percentagens de votos, esses grupos com pequenas percentagens de votos, consigam dessa forma minar a democracia por dentro, porque, bom, este cansaço da democracia existe e faz parte do nosso sistema. A nós cabe-nos continuar a manter o tal protocolo democrático que não permite as lideranças políticas autonomizarem-se. Fico preocupado, por exemplo, com o que aconteceu nos Estados Unidos, em que, por exemplo, vejo que Biden, um pouco também Obama no segundo mandato, tentaram tornar, enfim, resolver um conjunto de problemas da classe média através da via fiscal, com planos de reforço da classe média, taxar os mais ricos, não de uma forma radical, mas enfim, de algum consenso, e foram totalmente torpedeados, embora momentaneamente tenham tido maiorias no Congresso, por a forma como boa parte dos republicanos, não respeitando uma espécie de consenso bipartidário que era suposto, torpedearam esse consenso democrático nos Estados Unidos. Ou seja, neste momento, infelizmente, mesmo quem possa ter um mandato para isso, pode não ter condições democráticas para o fazer. E quando isso acontece, a democracia está em risco. Para lá, naturalmente, o que se passou no Supremo, em que só há 6-3 com juízes, porque os republicanos do Congresso não respeitaram as regras e não permitiram que o nomeado de Obama fosse sequer ouvido e esperaram que o Presidente mudasse. E, portanto, há neste momento uma questão em que um órgão democrático está desequilibrado porque não houve um respeito por parte do Congresso disso. São apenas 2 exemplos de muitos outros nos Estados Unidos em que podemos estar numa situação em que, e eu gostava de concordar que bastava criar condições para que as pessoas tivessem melhores condições e, portanto, a democracia ganharia porque as pessoas iam reconhecer isso. A democracia, neste momento, está de tal modo sob ataque que isso pode não ser assim.
Obrigado, Germano, obrigado por esta conclusão. Nós vamos passar aqui a um momento um bocadinho mais leve e aqui dedicado a conhecermos um bocadinho o Germano. É uma espécie de questionário de Proust, está lá a ABC do mundo, mas é muito simples, não tem nada, Vamos lá. não tem nada complicado, Germano, mas eu queria começar por perguntar, e porque já sabemos o teu clube, portanto já não há, esta já está respondida, mas que livro é que tu tens neste momento na tua mesa de cabeceira? Olha, estou mesmo a acabar a grande ruptura do professor Miguel Monjardino. Recomendo, é uma espécie de diário que ele começou a escrever no início desta década e que se comprometeu a escrever até ao final, portanto haverá mais. O livro no diário acaba mais ou menos no fim da pandemia e depois ele faz uma nota no fim, mais recente, e que não é o diário, é quase uma transposição daquilo, coisa que ele foi escrevendo ali entre os anos 2020 até 2020, final de 2021, nesse primeiro livro. Eu creio que haverá depois outros, e depois, mais tarde, coisas que se passaram mais recentemente. É muito interessante porque eu tenho a memória da pandemia muito viva. No que estava a fazer na altura, eu fazia um reporte também diariamente para a empresa onde trabalhava, acordava muito cedo, havia coisas, todos os dias havia muita coisa. E vivi muito por dentro daquilo tudo e foi um reavivar disso, e é um livro bastante interessante. E já agora permitam-me felicitar a escolha do Presidente António José Seguro, do professor Miguel Monjardino para comissário do 10 de junho, também por ser na Ilha Terceira, pela importância neste momento dos Açores. E fica a nota para anos futuros, Germano Almeida. Fica aqui o patrocínio oficial do ABC do Mundo. Sim, muito bom. Agora nós seríamos os primeiros signatários. Germano, e se tivesses de ir para numa ilha deserta, que livro é que tu levavas? Ou seja, aquele livro que tu lias sempre. Os livros são tão importantes que não consigo mesmo dizer mas como preciso mesmo dizer no atual momento eu recomendaria o Dreams from My Father, que a português está a traduzir para a minha história, que é a história de vida do Barack Obama, mas uma história de vida escrita aos 30 e tal anos antes de ser presidente. E porquê? Enfim, há muitos outros livros de políticos, alguns mais brilhantes do ponto de vista da sua escrita. Por exemplo, Boris Johnson escreve muitíssimo bem, mas pelo momento atual dos Estados Unidos, e porque é mesmo importante mostrar, uma das coisas que eu tento sempre poder aceitar é ir às escolas, porque é mesmo importante falar com os jovens sobre, isto não é, o normal não é isto. Não é suposto alguém com aquele comportamento de ser Presidente dos Estados Unidos. Um Presidente dos Estados Unidos não é assim. E não é verdade que ter valores e ter um comportamento decente é sinal de fraqueza. Não, é sinal de força. E não é verdade que não ser assim mostra força aos Estados Unidos. Não, mostra fraqueza, e os Estados Unidos só são a maior superpotência neste momento, são por muitas razões, mas também porque tomaram as decisões certas do ponto de vista moral no final da Segunda Guerra Mundial. E filme preferido, ou aquele que tu vês com muita regularidade e com grande gosto? Pode ser um guilty pleasure. Eu vou ser também muito sincero. Eu gosto de filmes, gosto de cinema, mas eu tenho muito pouco tempo para ver filmes, porque de facto, vivo no turbilhão de estar sempre a ler, ver coisas da atualidade, ouvir podcasts, e essa é a minha prioridade, também porque tenho um programa diário. Mas, se precisar dizer o filme da minha vida, tive outros, mas o Lost in Translation, da Sofia Coppola. Porquê? Para já, porque nós estamos Lost in Translation, neste momento, o momento em que as coisas estão. E onde ele se passa, né? Passa-se numa Tóquio, que é de facto também muito um sinal. O filme já tem uns anos, e Tóquio, 2013, por aí, e Tóquio na altura de facto tinha, e curiosamente eu fui a Tóquio em 2004, e realmente, por exemplo, vais a Nova Iorque, aquilo é muito diferente, mas é-te familiar, porque já lá estiveste nos filmes, nas séries, e aquilo é de facto, estás em casa, mas em grande. Em Tóquio estás noutro planeta, também pela parte tecnológica e pela quantidade de gente, isto naquela altura, não é? Pronto. Sabemos que o Japão hoje representa uma certa estagnação de uma coisa que estava muito evoluída há uns anos, mas é interessante ver como ela explora essa questão, ela explora a diferença de comportamento dos japoneses, a diferença de mundos, mas como também isso é também quase neste momento para nós, ao mesmo tempo uma condenação, mas também uma coisa interessante, que é nós somos obrigados a tentar traduzir as perplexidades que vemos. E o artista que fazia a banda sonora da tua vida? Isso assim de repente, Sérgio Godinho. Fantástico, uma excelente escolha. Sérgio Godinho ou Zeca Afonso?
Zeca Afonso também, mas já ouvi tudo dos dois. Mas Eu adoro Zeca Afonso. só um, Sérgio Godinho. E a última pergunta deste questionário: se tu tivesses todo o dinheiro e todo o tempo do mundo, que país é que tu escolhias visitar? A China. Fantástico. Germano, muito obrigado. Muito obrigado. É um gosto, obrigado. Nós vamos só fazer aqui o último momento, porque, se bem se recordam, o Bernardo tinha escolhido o último tema mais leve e tinha calhado ali entre a Mauritânia e Marrocos, portanto o Saara Ocidental estava a valer, e o Bernardo escolheu o vídeo que nós vamos passar a seguir. We're gonna crash! Great snakes! I don't know where we are, but it sure isn't Bagar. The storm must have blown us off course. What have you found, Snowy? That's a camel. That was a camel. It probably died of thirst. We're as good as dead. Marooned in the middle of the desert. We'll die. Take it easy, Captain. Things aren't that bad. Really thirsty. Really thirsty. Keep moving. We can't give up. No. I've got to lie down. Okay, we'll rest in the shadow of this dune, but we can't stay long. How are we ever gonna get out of this one, Snowy? E Bernardo, foi uma escolha aqui de um clássico de banda desenhada que não é de origem nem marroquina nem da Mauritânia, mas tu quiseste trazer, porquê? Sim, estava em falta para convosco, não estive cá no último episódio e portanto trago o tema leve. O tema leve, a verdade é que quando nos referimos a Marrocos, Mauritânia, Saara Ocidental e um conflito que se vai eternizando, bom, é difícil sorrir e é difícil trazer coisas que nos façam, pelo menos, aligeirar o tópico, e acho que mesmo também por respeito trago algo completamente diferente, que é um filme do Tintin, um momento motivacional dentro do filme do Tintin, um momento motivacional que poderia ser também dirigido à União Europeia, porque vem falar de termos que acreditar mais em nós, não é? E de garantir aquilo que é a nossa autonomia, porque só sendo autónomos, só acreditando em nós próprios é que conseguimos ter um lugar no mundo, e acho que isto resume também muito bem aquilo que seria o espírito da União Europeia neste momento, ou pelo menos o espírito que nós aqui no podcast tentamos imprimir à União Europeia, e foi um momento também, é um excerto particular, o filme passa-se em Marrocos, por isso é que eu trouxe, e é um momento particular também ou é um filme bastante pessoal, no sentido que este excerto, lembro-me que vocês sabem que eu joguei a bola durante muitos anos e houve um momento em que jogava no Alverca, e houve um momento em que tive uma lesão chata ali, juvenil, júnior, e depois sempre que voltava a treinar lesionava-me exatamente no mesmo sítio, e então tínhamos uma psicóloga do clube e ela fechou-me lá numa sala, mostrou-me este excerto e disse assim: pronto, Bernardo, vês? Na altura não falava da União Europeia, mas vês, agora tens que acreditar mais em ti, e pronto, e fica aqui a nota também que mesmo o nosso podcast, que agora está em franco crescimento, também é porque lá está, acreditamos em nós mesmos, portanto também se aplicava a nós. Perfeito, fica aqui uma mensagem final de esperança, não podia ser mais apropriado. Nós infelizmente já não temos mais tempo, mas Germano Almeida queria agradecer muito a participação, foi um enorme gosto estar aqui. Obrigado Germano. Eu vou deixar aqui o repto para seguirem o Germano nas suas plataformas todas, para verem o Guerra e Paz, para verem todos os outros formatos. Há podcasts, há formatos de televisão. O Germano é um dos mais pródigos produtores de conteúdo sobre relações internacionais. Radar USA na sábado. O podcast Radar USA na sábado. Radar USA na sábado também. Fica aqui essa recomendação também com a Ana Rita Guerra. Exatamente. Correto. E pronto, e da nossa parte resta-nos despedir-nos. Sigam e subscrevam também o ABC do Mundo. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e em todos os sítios onde se ouvem bons podcasts. Vamos estar de volta em breve com novos convidados, novos episódios. Eu sou o Bruno Mourão.
Bernardo Valente e Alberto Cunha são os nossos membros permanentes. Germano Almeida, obrigado mais uma vez pela presença neste episódio. Até à próxima no ABC do Mundo. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.